Ok, nós falamos sobre agentes ergogênicos e fizemos uma subdivisão em detratores e aqueles turbinadores. É uma categoria muito própria nossa, mas vamos falar de algo importantíssimo antes de qualquer coisa, antes de mais nada, seja qual for o recurso ergogênico ou categoria, é importante considerar a tríade da performance ou desempenho, tanto daquele atleta ou até mesmo daquele nosso cliente ou aluno que precisa, quer, é importante para ele a questão estética. E o que vem a ser essa tríade da performance? Simplesmente algo muito conhecido e negligenciado. Treino, nutrição, descanso. Descanso, aí é bom destacar que também é recuperação. Não é apenas sono, dormir, ou também qualidade de sono, mas recuperação, pausa. A vida é importante que haja pausa. Então vamos tomar como exemplo uma sessão simples de treinamento, certo? Ela pode ser simples na palavra, mas ela é muito mais complexa, que tem muito a ver com periodização de treinamento, que seria importante para todos entenderem. Isso é algo muito mais à frente, mais avançado, que podemos falar em um momento mais oportuno, quando se falar de coisas mais avançadas, ou um curso mais avançado. Mas o que é importante para agora e na prática é entendermos essa questão da tríade: nutrição, treino, descanso, independe da ordem, mas elas estão muito ligadas, elas são independentes na sua totalidade, enquanto só uma capacidade, mas elas são interdependentes. Então, exemplo de uma sessão de treinamento. Nós temos a atuação de vários agentes, tanto antes do treinamento, durante o treinamento e pós-treinamento. E eu vou dizer, durante todo o período. Então, exemplo, aqui nós temos uma curva e considerando que nosso atleta, nosso cliente já tenha um condicionamento, ou seja, falamos daquela nossa curva, que na verdade o que a gente quer? Que ele esteja no mínimo dentro da sua média de desempenho, mas a nossa intenção é que ele atinja, na verdade, níveis acima da média de desempenho. Então, vamos considerar uma sessão de treinamento. Nós temos agentes específicos que são muito utilizados e úteis antes dessa sessão de treinamento. Na verdade, é importante pensar que a preparação para uma sessão de treino, ela não começa apenas alguns minutos ou horas, ela começa dias antes. E isso tem a ver que nós falamos até mesmo da questão do agente ergogênico relacionada ao uso da whey protein, se ela é, no caso aí, um complemento ou suplemento, ou até mesmo a questão da própria proteína. Então, vamos considerar, a exemplo, antes, na nossa alimentação, e antes da minha sessão de treino, eu estar bem alimentado com um aporte, certo, de macronutrientes. No caso aí, a gente vai considerar proteína e carboidrato. Nós temos imediatamente antes dessa sessão de treinamento, a gente pode considerar o uso da cafeína ou até mesmo ginseng, também hoje muito ignorado, mas de grande efetividade, e o nosso tradicional e antigo guaraná em pó. Isso já foi utilizado muito, mas também tem sua eficiência. Claro que hoje tem sido dado muito a cafeína, mas o que vem a ser essa curvinha? Nós temos o nosso indivíduo aqui, nosso atleta, antes da sessão de treinamento, nós temos um estímulo, né, que tem que ser ótimo, é onde nós temos uma queda, um catabolismo, na verdade, não é? Esse estímulo ótimo, e depois haverá uma recuperação desse treinamento, ao que normalmente a gente chama de supercompensação, até que ele atinja um momento ou um nível que a gente considera que dentro do treinamento, que é um princípio de adaptação, que o organismo vai atingir um nível certo de adaptação para suportar um estímulo igual ou maior. Mas em relação a essa nossa tríade,
Nós temos, claro, algo que vai me auxiliar, como eu falei anteriormente, imediatamente antes do treinamento, da sessão do treinamento, imediatamente antes dessa sessão de treinamento, durante a minha sessão de treinamento, durante a minha recuperação, que é onde a gente fala aqui do descanso, certo? E imediatamente após. Vamos considerar algo que poucos levam em consideração e de suma importância: hidratação. A água é muito ignorada e talvez você esteja perguntando, poxa, mas água? Por que a água tem, ou mesmo que ela tenha a ver no meu ganho de desempenho? Ela, na verdade, se ela falta, primeiro, para síntese proteica você precisa de água. Na verdade, nós somos quanto em percentual de água? Estamos bem acima de 60%, 70% água. E músculo precisa também de água. Não é só também água. Outros processos importantes bioquímicos, coisa muito mais detalhada, precisa de água. E se sua água não estiver sendo, de fato, bem compensada ou na medida certa, ela é um agente de que chamamos anteriormente detrator. Ela vai puxar para baixo, certo? Esse meu atleta, esse meu cliente, vai puxar com certeza para baixo da linha média de desempenho. E na verdade nós não queremos levar esse atleta ou esse cliente, o aluno, para a linha média de desempenho. Nós queremos que ele esteja acima da linha média de desempenho. Agora um outro que também, sem pré-julgamento, na verdade estamos nos colocando aqui como cientistas, como realmente um profissional para compartilhar conhecimento e reforçando, esse conhecimento é poder para quem tem, e no caso, vocês. Anabolizante, esteroide, anabólico, hormonal, ele de fato ajuda em que fase aqui? Como eu citei alguns agentes, em todas elas. Isso aí é fato. No entanto, vale destacar que o uso de fato, não é, em termos fisiológicos, mais importante que ele vai atuar, claro, ele vai atuar em todas, mas chama a atenção exatamente a fase de recuperação, é a fase de descanso. O que ele de fato faz? Ele acelera minha recuperação. Ele vai acelerar o descanso. Você precisa realmente pausa, descanso, repouso, sono, ok, mas ele vai acelerar isso. Consequentemente, eu estarei muito mais disposto para a próxima sessão e não só mais disposto, com mais energia para suportar mais carga. Então, nós podemos falar, e na verdade iremos falar com mais calma sobre anabolizantes, esteroides anabólicos, mas nossa próxima aula, na verdade, é sobre categoria dos ergogênicos.